nós vamos ver nessa aula como interpretar e calcular os índices de liquidez. A gente vai ver liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral, e como bônus eu preparei um índice que eu nunca vi ninguém mencionar, então eu acho que eu criei, pode ser que alguém use, mas não está nos livros, que se chama liquidez seca ajustada, eu vou te mostrar também. Então, para começar, a dica essencial é quando a gente está lidando com o balanço patrimonial, a gente precisa tirar a média das contas. A gente não pode utilizar simplesmente o último dia do ano para pegar estoques, ativos circulantes, esse tipo de coisa. A gente tem que pegar a média do máximo de períodos possível, tá? Eu sempre pego do último dia do ano que eu quero, o último dia do ano anterior e o final de cada um dos trimestres daquele ano. Então, fica uma sugestão para você fazer isso também, tá? Então, vamos começar com liquidez corrente. A gente vai interpretando conforme vai calculando. Então, o que é liquidez corrente? O índice de liquidez corrente ele é calculado dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante. Só que lembra que é a média do ativo circulante dividido pela média do passivo circulante. Esses dados aqui que você está vendo na tela são do Magazine Luiza e eu estou pegando já a média dos demonstrativos correspondentes àquele ano, os 4 trimestres do ano e o último dia do ano anterior, que equivale ao primeiro dia do ano em questão. Então vamos começar logo calculando. Como é que eu calculo liquidez corrente? Eu pego e divido a média do ativo circulante daquele ano pela média do passivo circulante daquele ano. Então, em 2018 deu 1,27 e eu vou fazer a mesma conta novamente aqui. Vou pegar o ativo circulante de 2019 e dividir pelo passivo circulante de 2019. Então a gente vê que no primeiro ano deu 1,27, no segundo ano deu 1,28. Esse é o único demonstrativo que tem um valor de referência realmente bom. O valor de referência é 1. Sempre que tiver acima de 1, é normal que a empresa esteja numa situação relativamente confortável. Se estiver abaixo de 1, a situação não é tão boa. O que que esse demonstrativo nos diz? É que para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem R$ 1, nesse caso, R$ 1,27 em 2018, de capital a receber nesse período. Então, para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, a empresa dispõe de capital de curto prazo também na casa de R$ 1,27. Então, sobram recursos para pagar as obrigações, tá? Então, liquidez corrente, situação boa porque está acima de 1. Para cada R$ 1 de obrigações, há mais do que R$ 1 de capital disponível no curto prazo. Vamos ver a liquidez seca? Como é que funciona a liquidez seca? Lembre-se de colocar entre parênteses o numerador, tá? Vamos dar uma olhada lá na nossa apresentação, como é que se calcula a liquidez seca. A liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques, só que você vai subtrair os dois e só depois é que você divide, tá certo? Então vamos fazer essa operação aqui na planilha eletrônica. Como é que eu faço? É o ativo circulante, lembrando que a média, sempre tire a média. Média de ativo circulante menos a média dos estoques e o resultado eu divido pelo passivo circulante, a média também, tá? 0,74. Aí você diz, professor, está numa situação ruim? Não existe um valor de referência absoluto para esse indicador aí. Alguns autores, na verdade, diziam que acima de 0,7 já estaria tranquilo. A empresa está com 0,74, depois passou para 0,78 em 2019, 0,74 18, 0,78 19. Eu acho que está tranquilo. Isso quer dizer o quê? Que para cada R$ 1 de obrigações, a empresa possui 74 centavos, caso 2008, de capital sem levar em conta os estoques. 2019, para cada R$ 1 de obrigações, a empresa dispõe de 78 centavos sem levar em conta os estoques. Então, para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa possuiu mais de centavos de patrimônio
de curto prazo sem levar em conta os estoques. Então, esta é a interpretação. Para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa possui mais de 70 centavos de patrimônio de curto prazo, sem levar em conta os estoques. A interpretação do liquidez seca é um pouquinho chatinha mesmo, é um pouco mais demorada do que as demais. Aqui, a de cima é mais simples, né? Liquidez corrente. Para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem mais de R$ 1,25 de capital. Então, vamos escrever o de cima também, né? Para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa possui mais de R$ 1,25 de capital de curto prazo, o que pode ser considerada uma situação confortável. Então, diante de uma questão no seu exercício, na sua prova, você já sabe como interpretar os dois. Vamos para a liquidez imediata? A liquidez imediata é mais cruel com a empresa, né? É muito fácil de calcular. Você vai pegar o caixa equivalente de caixa, que pode incluir aplicações financeiras de curto prazo, tá? Pode incluir, no caso do Magazine Luiza, estava com títulos e valores imobiliários também, então pode incluir os dois, você vai somar, você vai incluir isso daí, caixa equivalentes, a média novamente, e você vai dividir pelo passivo circulante. Então, qual o valor de referência, professor? Também não tem valor de referência. Valor de referência de verdade, só liquidez corrente. Alguns autores dizem 0,07, tá beleza. Eu não vou entrar nisso daí não. Mas essa situação da empresa está boa. Por quê? Porque a empresa tem, para cada R$ 1 de obrigações para o ano inteiro, ela tinha 26 centavos ou mais de 25 centavos em caixa. Isto significa que ela tinha condições de pagar todas as obrigações de janeiro, fevereiro e março de boa, sem se preocupar com nada. Então, para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa possui mais de 25 centavos de caixa e equivalentes, além de aplicações de curto prazo, correspondendo a mais de 1/3 de toda a necessidade de recursos. Não é nem necessidade de recursos, está errado. De todas as obrigações do ano em questão. Ponto. Beleza, fechou. Então, tá aí a interpretação. Vamos agora para a liquidez geral. O que é liquidez geral? Vamos ver aqui na nossa apresentação. Você vai ver que também é simplesão de calcular. A liquidez imediata nós vimos, eu nem mostrei a você. Caixa equivalente dividido pelo passivo circulante. Vamos lá para a liquidez geral. Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo dividido por passivo circulante mais passivo realizável a longo prazo. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer tudo que a empresa tem para receber independente do prazo com tudo que ela tem a pagar independente do prazo. É basicamente isso. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos fazer essa conta. Novamente, eu já peguei as médias, tá, pessoal? Já tirei média de tudo para o vídeo ficar rápido. Eu fiz esse vídeo calculando as médias junto com vocês, mas ficou muito extenso e ficou maçante. Então, estou direto com as médias. A média você sabe calcular, tá? Então, vamos lá. Liquidez geral, abre parênteses, eu vou pegar o ativo circulante, a média do ativo circulante, mais o ativo não circulante. E eu não coloquei aqui ativo não circulante. Deixa eu colocar esse ativo não circulante para mostrar a você. Pronto, eu acabei de pegar, vamos voltar aqui. Vamos somar o ativo, abre parênteses, né? Para não
haver problema na divisão, eu vou somar o ativo circulante com o ativo não circulante. E este resultado eu vou dividir pelo passivo circulante mais passivo não circulante, tá? Então esse é o princípio. Ativo circulante com ativo não circulante, a soma dos dois dividido pela soma de passivo não circulante com passivo circulante. Muito cuidado com esses parênteses aí, tá? Senão você vai errar. Então, aqui deu 1,41. Qual a interpretação disso? É tudo que a empresa tem à disposição, independentemente do prazo, com o que ela tem de obrigação, independentemente do prazo. Então, para cada R$ 1 de obrigações, só que não é mais de curto prazo, tá? A empresa possui mais de R$ 1,40 de capital. Eu vou chamar de capital a receber, não é que você tem, uma promissória, não é isso. Esse 40 centavos de capital a receber significa que para cada R$ 1 de obrigação, ou seja, independentemente do prazo, para cada R$ 1 de obrigações, independentemente do prazo, a empresa possui R$ 1,40 a receber, independentemente do prazo, seja por meio de estoque, seja por meio de qualquer outra fonte, tá certo? Vou botar de capital. Aqui eu não estou considerando imobilizado nada, tá? Eu vou botar aqui a receber. Na verdade aqui converterá em reais, independentemente do prazo. Novamente, não estou considerando imobilizado, não estou considerando intangível, tá certo? E aí, por fim, pessoal, vem o bônus aqui da aula. Qual que é o bônus da aula? Esse indicador que eu criei, que eu chamo de liquidez seca ajustada. Eu não sei se fui eu o primeiro a criá-lo, eu nunca vi em nenhum livro, mas eu sempre tive essa questão aí, que eu sempre pensei, como é que você tira estoques do ativo circulante? Como é que você tira os estoques do ativo circulante se você não tira fornecedores do passivo? Fornecedor não é estoque comprado a prazo? Então, se você pega a liquidez seca e desconsidera os estoques, você deveria desconsiderar também os estoques que foram comprados a prazo. Então, se você vai precisar manter seus estoques, você vai continuar podendo comprar esses estoques a prazo. Então, essa liquidez seca ajustada é o meu bônus aí para você apresentar. Apresente ao seu professor, veja se vocês acham interessante, então vejam o que vocês consideram disso. Se você está usando na sua empresa, verifique se faz sentido para você, já que você compra, se você não pode desconsiderar o estoque, você não pode funcionar sem estoques, você também pode, mas você pode sempre utilizar uma compra a prazo. Então, esse é o princípio, tá certo? Então, eu vou fazer essa liquidez seca ajustada. Novamente, é quase liquidez seca, né? Só que é ativo circulante menos os estoques, ativo circulante médio menos a média dos estoques, e isso dividido pelo passivo circulante médio, desconsiderando os fornecedores, né? Já que você está tirando estoque, você tira fornecedor também. Então, deu 2,68 em um ano, e aqui deu 2,68 em um ano, 2,62 em um ano. Professor, como é que interpreta esse indicador que você está propondo? Significa o seguinte, para cada R$ 1 de obrigações, sem considerar as compras a prazo, a empresa dispõe de mais de R$ 2,68 de capital de curto prazo, sem considerar os estoques. Pronto, tá aí a interpretação. Então, pessoal, se você que está nos assistindo, na verdade,
você gostou dessa ideia aí, desse bônus, então me avisa, marca aí no comentário que ele foi inovador, foi diferente para você. Eu espero que tenha sido útil a aula. Acesse aí esse meu site, você pode se cadastrar lá na newsletter e eu fico mandando conteúdo para você sobre investimentos, tá? Meu foco é investimentos e precificação de empresas, valuation, tá? Eu espero que você tenha gostado, não deixa de comentar, curtir ou seguir o canal.